Meu nome é Paulo Roberto Salomão Lute, conhecido mais no mercado como Paulo Lute, tá? Eu sou gestor comercial da empresa. Eu comecei a trabalhar como um office boy na empresa da família, que é a empresa do ramo papeleiro para a indústria gráfica. E na sequência eu já vim pro ramo alimentício, caí de paraquedas. Comecei a trabalhar como vendedor de cestas básicas e cestas natalinas. Eu sempre fui muito curioso em relação a produtos, então eu sempre gostava de uma novidade, de alguma indústria. Eu sempre participava de todas as APAs, né, que eram aquelas feiras importantes, né, dos supermercadistas aqui de São Paulo. Então, o que acontece? Nisso eu comecei a conhecer alguns fornecedores também, receber amostras, ter contatos com os fornecedores. E os meus clientes gostavam muito de receber amostras, né? Então também era um motivo que a gente tinha de levar, né, e conhecer os clientes falando, pegando o gancho das amostras e tal. Então o porta-mala do meu carro era praticamente só caixa de amostra de produtos alimentícios em geral que podia compor uma cesta ou básica ou de Natal. Eu estou na Superbrilho já vai fazer 16 anos. Eu estou desde 2007 na Superbrilho. Então, primeiro vamos falar um pouco em relação aos perfis dos clientes, antes de falar das indústrias e dos fabricantes. Existem 3 perfis de clientes de cesta básica. Existe o perfil do cliente que compra os produtos pelo preço. Então ele não está muito preocupado com um produto de uma extrema qualidade, então é um produto que a gente chama de low price, ou seja, um produto de preço baixo. Então a gente tem que ter esse tipo de produto dessas indústrias. O segundo perfil de cliente é o cliente que está preocupado com marcas. Então ele não está preocupado tanto com qualidade, ele está preocupado com uma marca de uma grife, de um arroz, de um feijão, de um macarrão, de um molho de tomate. Ele está preocupado com uma grife. Ele não quer que o funcionário dele receba algo desconhecido. E tem um terceiro perfil, é o quê? É o cliente que quer saber da qualidade. Ele não está preocupado com a marca e com a grife. Ele está preocupado se o feijão, por exemplo, é um feijão novo, se é um feijão de uma boa nota, de pouca escolha, se o feijão está dentro dos padrões que ele está acostumado a receber. O arroz também, a mesma coisa. Então tem aquele cliente que está preocupado com a qualidade, que aí a gente passa para as homologações, a gente envia nossas amostras. Para isso, automaticamente, nós temos contatos com as indústrias que perfilam nesses modelos, nessas versões, nessas variedades de marcas e qualidades. É importante você ter um fluxo que a gente chama de FIFO ou PEPs, né? Que seria First In, First Out, ou seja, os primeiros produtos que entram são os primeiros produtos a saírem. Por quê? Você tem as questões das validades dos produtos. Ou Shelf Life, que são o tempo de vida de cada produto. Tem produto que tem Shelf Life maior, tem produto que tem Shelf Life menor. Ou seja, produto como, por exemplo, uma linguicinha, ela tem 90 dias de Shelf Life, ou seja, o contrato que nós temos com a indústria é dela entregar aqui com 85% de vida ainda. Então, esse produto eu não posso ter um estoque muito alto, então esse estoque é mais rotativo. Quando a gente tem uma questão de um arroz e de um feijão que já é de um ano, o arroz é de um ano, o feijão de 6 meses, então você já consegue equilibrar um pouco mais esse fluxo de mercadorias, inclusive pelos preços dos commodities, que tem influência pelos climas, pelo dólar e tal. Então isso daí é importante, porque às vezes você acaba fazendo compras também para você fazer investimento para ficar mais competitivo mediante ao clima. Você sabe que em junho é uma época forte de estiagem, por exemplo, você está na entre-safra do leite. Então, em maio você já tem que ter bastante leite no estoque. Por quê? Para você ficar preparado e estar bem competitivo no momento que ninguém tem a mercadoria, você tem a mercadoria para atender o teu cliente. Transporte. Nós trabalhamos com as maiores indústrias de caixa de papelão. Isso é importante frisar. A gente trabalha com a caixa de papelão coluna mínima de 7,5 kg força. O que significa?
O nosso material em relação à caixa de papelão, ele pode ser empilhável com até 5 cestas, uma em cima da outra, que a gente chama de 5 de alta, né, que são 5 cestas uma em cima da outra, para não ter nenhum tipo de dificuldade no transporte. Fita adesiva, por exemplo, nós trabalhamos com as melhores fitas adesivas que tem no mercado para não dar problema de tirar o lacre. Inclusive está escrito em cima, na tampa, né, da nossa cesta, que é para a pessoa que vai receber a cesta, caso violada, ela não a receba, que ela devolva, porque provavelmente houve algum tipo de violação ali. Nós temos alguns modelos, eu acredito que a gente deve ter algo em torno de uns 20 modelos aleatórios, mediante a questão de custo de cada cesta, porque a gente faz uma cesta com produtos de grifes e outras com aquela mesma composição, só que de produtos de boa qualidade, porém que a gente não tem tanta marca expressiva em relação ao mercado do consumo, né? Não tem, pode ser que tenha produto no nosso estoque que você não costuma achar com tanta facilidade numa gôndola de um supermercado. Também tem no nosso catálogo as cestas sindicais, que são por efeitos sindicais. Então a cesta do motoboy, a cesta da construção civil, a cesta de panificadoras, entre outras, que ali são acordos coletivos entre os sindicatos e as empresas, e eles têm esses modelos já pré-determinados por acordos sindicais e acordos coletivos. Tem também uma terceira opção, que são essas questões das personalizações. Então, a gente faz essa customização mediante ao interesse de cada cliente, ao bolso de cada cliente, que a gente tem que ficar muito preocupado, porque hoje em dia o pessoal está com o bolso muito restrito. Então, ou seja, a gente tem que estar de acordo com a questão do momento do mercado. Em número de itens, nós temos aproximadamente 220 SKUs para a cesta básica, tá? Porém, dentro desses itens, só para arroz, nós temos 6 marcas. Para feijão, nós temos 4 marcas. Para óleo de soja, nós temos mais 4 marcas. Para macarrão, nós temos mais 3 marcas. Então, às vezes, um item, como você chama, macarrão, para mim eu tenho 6 SKUs, entendeu? SKU é o posicionamento de estoque de cada item. A questão dos commodities em geral, do agronegócio, ele realmente ele é muito vulnerável em relação ao dólar, por causa das exportações principalmente. Hoje, por exemplo, a gente está num momento da balança comercial que ela está em superávit. Nós estamos exportando mais do que importando, então, ou seja, isso daí tem influência, porque quanto maior é o dólar, mais competitivo nós estamos para o mercado externo. O que isso acaba acontecendo aqui? Lei da oferta e demanda. Você acaba ficando com menos oferta para o mercado interno, o produto acaba subindo o preço. Outra coisa também, quando o dólar está alto, além das exportações ficarem muito ativas, temos também as importações que aumentam o preço porque elas são dolarizadas. Então, automaticamente, o seu preço de custo da matéria-prima, ela aumenta automaticamente. Tem a questão também do clima. Nós estamos agora, esse ano, num ano de laninha. O que é o ano de laninha? O que é o laninha? Exatamente o contrário do El Niño. É o resfriamento das águas do Pacífico. Então, ou seja, tem lugares que é para chover que não chove, tem lugares que não é para chover que chove. Então a gente está trabalhando agora, nesse momento, com uma seca muito forte no Rio Grande do Sul. A gente está trabalhando hoje com muita chuva no centro-oeste. Então, problema de muita chuva, momento de colheita. Os tratores não entram na lavoura, por exemplo. Os tratores eles não conseguem entrar no campo, então você tem que esperar. Isso pode deixar, por exemplo, uma soja muito úmida. Acaba atrapalhando, por exemplo, a colheita da soja. Já para o arroz, momento do arroz muito ruim no Rio Grande do Sul, muita seca. Então o que acontece? Você pode quebrar parte da safra do arroz. O que acontece com o mercado? Pouca oferta. O que acontece com o preço sobe. Isso daí é o nosso dia a dia. A gente estuda o mercado. Então, como eu disse lá no começo, agora
daqui 2 meses a gente vai ter uma estiagem, como todos os anos tem. Então, muito importante ter o quê? Leite, porque começa a entre-safra do leite. O que é a entre-safra do leite? O gado, ele tem que ir ou para confinamento ou para semi-confinamento. Qual que é a base da ração do gado? Soja, milho, sorgo, produtos que estão caros, produtos que estão em alta. Então fica caro para você manter o gado bem alimentado, para ele conseguir oferecer uma quantidade bacana de leite, uma quantidade interessante para manter o equilíbrio do mercado. Existe para os supermercados uma cartilha, tá, que eles fazem em relação ao contrato. E o supermercado cobra dos fornecedores, como por exemplo, tá, inauguração de loja. Eles cobram dos fornecedores e os fornecedores incluem no preço, eles vão embutindo no preço. Então, que nem por exemplo, vai ter um enxoval, o Pão de Açúcar ou algum supermercado vai ter uma inauguração importante. É o fornecedor que acaba pagando aquele enxoval. Tem fornecedor que cobra até a gôndola, o supermercado que cobra até a gôndola. Se você está no nível dos olhos do consumidor, a indústria paga um preço. Se não está tão nos olhos, está um pouco mais para baixo, na parte de baixo da gôndola, já é o outro preço. Se você quer fazer alguma ação nos checkouts, ou seja, aquele produto que você vê na frente do caixa, aquilo lá é caríssimo, porque é uma compra por impulso. Geralmente você pode ver que ali são snacks, guloseimas e tal, porque você compra por impulso, você já está com a sua compra feita, você já está praticamente fora do supermercado, você não precisa comprar mais nada, mas aí você por impulso, você acaba comprando um snack, um bombom ali, uma bala, um produto qualquer, uma guloseima qualquer, por impulso. Então, ou seja, na verdade, a nossa condição de custo, como a gente não tem essas questões de gôndola, a gente não tem essas questões de verba de aniversário, de verba de inauguração, a gente não tem nada disso, então o nosso custo é net. Todos esses custos que o supermercadista, mesmo comprando a mais que a gente, comprando volumes maiores do que a gente consegue custos menores nas nossas cestas, para as nossas cestas, e evidentemente a gente acaba repassando essa benfeitoria, esse benefício para o nosso consumidor. Em relação ao recebimento de mercadoria, nós temos um procedimento aqui que nós temos a nossa balança de caminhões. Então isso daí é uma forma fácil, rápida, para a gente poder fazer as conferências da nossa matéria-prima, tá? Então isso daí vai de acordo com cada dia e cada momento, tá? Nós temos a alta do mês. A alta do mês, qual que é? Ela vai mais ou menos ali do dia 25 até o dia 10, porque o pessoal quer receber as cestas mais ou menos próximo do dia do salário, do pagamento do salário. Para isso, a gente tem que estar preparado num 70-30. 70% do nosso negócio, da nossa virada de mês, é o nosso volume principal. Então, ou seja, a gente tem que estar preparado para esse volume. Hoje nós temos 2 linhas de produção, cada linha de produção tem mais ou menos 30 pessoas, 15 de cada lado, cada pessoa coloca um componente dentro da cesta. A gente não pode jogar o produto, a gente tem que encaixar o produto. Um outro perfil nosso também, aí é um capricho nosso, é de colocar todos os rótulos virado para cima, para a hora que a pessoa abre a cesta, essa cesta ela está bem feitinha, bem trabalhada. A gente costuma falar para os nossos colaboradores que são pessoas iguais a eles que vão estar recebendo, então a pessoa sente esse carinho, a pessoa sente esse capricho. Então, ou seja, é exatamente aí que é o nosso grande diferencial, é o nosso capricho, o nosso carinho com o nosso negócio. Em relação à parte da expedição, porque aí a gente falou da entrada da mercadoria, da produção das cestas, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre a expedição. A mercadoria, elas são separadas
é feito o picking do produto, que na verdade são as separações por nota fiscal. E aí o que acontece? Você separa e você monta um caminhão, monta com várias entregas, às vezes 12 entregas, 14 entregas no mesmo caminhão, para também a gente ratear o custo desse frete, para não ficar um frete tão pesado ao ponto de não ter condição da gente entregar a cesta para o nosso cliente. Então fica fácil em relação a isso que a gente faz esse rateio do frete. A nutricionista, o que acontece? Na verdade é a nossa responsável técnica, tá? É ela que faz as aprovações em relação ao produto, porque o produto ele tem que ser homologado. Como assim homologado? Eu preciso do registro do produto, eu preciso do alvará de funcionamento do fornecedor. Isso tudo é a nutricionista que cobra da gente, e a gente tem que estar sempre municiando, alimentando todos os processos dela, para ela arquivar todos esses documentos também, para que todos os nossos produtos sejam produtos que estão dentro de uma garantia, de uma satisfação em relação à nossa segurança alimentar. Em relação às transportadoras, nós dividimos o país em 5 partes, tá? Então seria a parte sul, sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, tá? E para cada parte do país tem aquela transportadora que já é especialista naquela região, que já tem estrutura naquela região. Então a gente já está acostumado com transportadoras. Todas as transportadoras que nós trabalhamos com contrato, com seguro, com a garantia que vai chegar a mercadoria no nosso cliente, e se caso tem algum contratempo no meio desse caminho, a gente pode ficar totalmente tranquilo, porque a gente sabe que a gente vai ter a reposição financeira para aquilo, para a gente repor para o nosso cliente a tempo hábil, para chegar no momento certo. Em relação às entregas de São Paulo, não é diferente. A gente divide também a cidade de São Paulo nas áreas metropolitanas. Se for para o estado de São Paulo, para a parte do interior de São Paulo, aí também nós temos transportadoras que já estão habituadas em algumas regiões, como por exemplo Campinas, São José dos Campos, Santos. Então cada transportadora já está acostumada com uma região. Então a gente divide bem o estado para ficar cada parte com uma transportadora dentro das suas especialidades regionais. Todo tipo de cliente é bem-vindo. A Superbrilho não escolhe cliente, é o cliente que nos escolhe. Então, uma cesta a gente já está entregando. Tem o faturamento mínimo de R$300, dá para fazer uma cesta de R$300, por isso que eu falei que uma cesta a gente pode entregar, porque a gente tem um modelo de cesta aqui que custa R$300. Nosso faturamento mínimo é R$300 para entrega. Então, ou seja, a gente aqui, nós temos clientes de uma cesta, temos clientes de 40 mil cestas, tudo clientes privados e grandes corporações, grandes multinacionais que estão aí no Brasil afora, em todos os estados a gente atende. Todo cliente é bem-vindo para a Superbrilho, independente do seu porte ou da sua condição. Todo cliente é bem-vindo para a Superbrilho.